Olá, pessoal. Hoje eu quero conversar com vocês porque eu estou percebendo que alguns estão caindo na narrativa da grande mídia e de alguns youtubers com interesses políticos contra a nomeação de Ciro Nogueira para o Palácio do Planalto. O Ciro vai ocupar o Ministério à Casa Civil. E isso é bom ou ruim? Vamos conversar sobre isso, não vamos alimentar ou corroborar as narrativas de quem quer colocar os apoiadores do presidente contra o presidente Bolsonaro. O Ciro, ele é o sujeito do Centrão? É sim. O Ciro é um canalha? É. O Ciro, ele já falou mal do Bolsonaro? Já. Ele também já defendeu Lula, inclusive. Ele chamou o presidente de fascista, racista, preconceituoso, entre tantos outros adjetivos tão costumeiros na grande mídia para corroborar essa narrativa. O Ciro Nogueira, por ser do Centrão, ele não tem lado, ele não é nem esquerda e nem direita, ele é safado. Ele vai por aquele lado que lhe promove mais benefícios. Acontece que nós estamos num momento politicamente extremamente delicado e nós não vamos conseguir vencer esse jogo se nós não compreendermos algumas mudanças, algumas trocas de peões, alguns movimentos de soldados. Digamos assim, eu não vou usar nenhuma analogia usando o xadrez, porque essa história de confia no plano, é um xadrez 4D, já cansou. Então vamos aqui falar aqui um papo reto, com sinceridade. A CPI da pandemia, embora no nosso meio, para nossa realidade, na internet, seja apenas uma grande piada de mau gosto, uma reunião de bandidos ali usando o dinheiro público através de uma CPI para fazer palanque eleitoral, para a gente isso não está causando danos em relação à imagem do presidente. Mas é aquela pessoa que não tem acesso à internet, que está pegando pela Rede Globo. Vocês já pensaram nisso? Isso sim está causando aí uma instabilidade política muito maior. E para piorar as tensões, o presidente vai vetar o fundão de 6 bilhões de reais. Vocês acham que isso vai deixar o Centrão feliz? Vocês acham que o Centrão vai comemorar? O presidente vetou o que a gente precisava para ser eleito. Não, pessoal. E isso cria mais tensão ainda, colocando o governo realmente numa saia justa. Com certeza esse veto despertou a ira de muitos e nós temos agora o Marcelo Ramos aí desesperado para aparecer um pouquinho na mídia, já que ele é um deputado apagado, um deputado dispensável. A gente mal sabia quem era Marcelo Ramos até ele começar a dar declarações a respeito do impeachment do presidente para a mídia. E ele quer analisar os 127 pedidos. Vocês conseguem perceber que a política é a arte do possível? E no momento a única possibilidade que nós temos é ceder um pouco para o Centrão por uma questão de governabilidade e conseguir aprovar as reformas que o presidente precisa fazer, inclusive que foram promessas de campanha dele. Ciro Nogueira, ele também vem agindo em prol do governo. Junto com Marcos Rogério, ele está sendo a base de apoio do presidente dentro da CPI. E para quem não sabe, a indicação do Cássio Nunes veio do Ciro Nogueira. Mas isso torna ele um anjo, um cara maravilhoso, nossa, Ciro, vamos apoiar, bater palma para Ciro Nogueira. Lógico que não, né, gente? Ninguém aqui está pedindo isso para vocês. O que nós estamos pedindo é que vocês tenham paciência, porque realmente é o que nós temos para hoje. Nós temos Omar Aziz contra o presidente, Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, a maioria da Câmara. O negócio está ficando complicado. Inclusive, outro problema que nós temos que resolver depois do voto impresso com contagem pública dos votos é o fim do coeficiente eleitoral. Quando vocês falam, o povo não sabe votar. Gente, muitas vezes o povo nem sabe quem entrou. Por exemplo, vocês lembram o voto expressivo que o Tiririca deu? Vamos pegar um exemplo mais atual. Joyce Hasselmann, Eduardo Bolsonaro e Janaína Pascoal. Janaína está aqui como deputada estadual de São Paulo. Vocês sabem quantos deputados a Janaína arrastou para dentro da Lespe? Deputados que vocês nem conhecem. 9.
E esses deputados que não tiveram votos para entrar decidem o nosso futuro aqui em São Paulo. Vocês conseguem perceber a importância de que após conseguimos aprovar o voto impresso com contagem pública dos votos, a gente precisa lutar por uma reforma política profunda e pelo voto distrital puro, ou seja, só assume o deputado que teve voto. A maioria dentro da Câmara não teve voto, mas foi puxado por conta desse coeficiente eleitoral que serve apenas para colocar pessoas desconhecidas, que a gente sequer sabe a pauta, mas que vai decidir a tua vida. Eu sei que vocês querem falar sobre o Alcolumbre também, essa história dele para ministério. Pessoal, isso é notícia velha. Isso é no final de 2020, inclusive ele já tinha aceitado e eles estavam ali em negociação. O foco do Alcolumbre, o que foi prometido para o Alcolumbre, foi a pasta do desenvolvimento regional. E ele já tinha aceitado isso. Isso a gente já tinha falado para vocês, acho que em novembro ou dezembro. E o Alcolumbre, querendo ou não, ele é um aliado político do presidente. Aliado ideológico? Não. Aliado político. E para isso ele precisa ser santificado, aplaudido ou ter seu apoio? Também não. Vocês conseguem perceber como é a política, a arte de governar, a arte da política, a arte do possível, a arte do que tem para hoje, para falar a verdade. Porque nós temos aí um sistema eleitoral falidíssimo. Entram pessoas que não têm voto. As urnas aí, vamos combinar que segura, elas não são, por isso que estamos lutando pela contagem pública dos votos. Agora nós precisamos da reforma eleitoral para o voto puro distrital, para que não entre pessoas do tipo Ciro Nogueira, ou talvez o Alcolumbre. Nós estamos num momento politicamente delicado, muito delicado, e vocês precisam entender que o presidente Bolsonaro, ele precisa sacrificar algumas coisas para salvar outras, para salvar o Brasil. A gente não pode esquecer que ele não governa somente para a internet, ele governa por um Brasil inteiro e nós temos que pensar fora da bolha. O presidente, ele não tem nada mais, nada menos do que 30 anos de Congresso e eu tenho a mais absoluta certeza que ele sabe jogar esse jogo que, querendo ou não, é um jogo de cartas marcadas. Ou ele joga tentando mudar o sistema por dentro, ou ele quebra o sistema. E nós sabemos que esse tipo de atitude não é muito bem vista, nem por nós, a ponto de quebrar o sistema e criar uma instabilidade, e nem fora, a ponto de nos prejudicar com sanções internacionais. Caso o presidente não queira jogar com as cartas que ele tem, esse jogo político de ceder um pouquinho aqui, tirar um pouquinho ali, ele tem duas alternativas. Uma é intervenção e a outra é a garantia da lei e da ordem, a GLO. E ambas as alternativas vão colocar nele uma pecha de ditador, golpistas, e sofreremos fortes sanções econômicas. É isso que vocês querem? Que ele seja visto como um ditador, como um golpista, um cara que quer governar à força, impor as coisas? Tenho certeza que não. O presidente Bolsonaro, ele nunca escondeu que ele é um cara absurdamente democrático e que ele não ia sair da Constituição. Nós votamos sabendo disso. Inclusive, a mídia vai usar tudo isso que eu falei para vocês, Ciro Nogueira, o Alcolumbre, como uma forma de desgastar ainda mais o presidente e afastar ele ainda mais da base de apoio. Mas vai agora de você, depois de tudo que eu falei, apoiar ou não o presidente. Isso é opção sua. Você pode se sentir decepcionado com a escolha do Ciro Nogueira e do Alcolumbre. Eu estou do seu lado. Mas, novamente, é o que temos para hoje. Nós precisamos jogar o jogo de acordo com como as cartas se apresentam. Só que, se você resolver falar para mim, Camila, sinto muito, joguei a camisa, desisti, não quero mais, as suas opções serão Rodrigo Pacheco, Mandetta, Ciro Gomes, Lula ou, quem sabe, Boulos. Você escolhe.